Olá, alunos da Escola Doutor Ubirajara Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de saber como vocês estão. Eu espero, sinceramente, que vocês estejam todos bem, se cuidando e cuidando dos seus, né? Não vamos dar moleza aí para essa pandemia que ainda não acabou. Não esqueçam de se cuidar, se precisar sair, use máscara e leve seu álcool em gel. Lembrando também, turma, que na próxima semana nós vamos ter o nosso momento de interação, certo? Que será nas terças-feiras. Aliás, que será na terça-feira, a partir das 14 horas. Isso, nosso momento de interação de história, certo? Mas durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, nós vamos ter os momentos de interações aí com os professores das outras disciplinas. É importante que vocês participem para tirar as dúvidas do conteúdo e de outros assuntos com relação à escola, certo? Bom, galerinha, nosso assunto de hoje, certo? Nós vamos iniciar o capítulo 2 do nosso livro de história que fala sobre o absolutismo, certo? Nosso assunto é do absolutismo à monarquia constitucional. Ou simplesmente eu posso chamar de formação dos estados nacionais modernos, ok? E para que a gente possa entender como se deu, como aconteceu aí essa formação desses estados nacionais, certo? Eu quero que vocês observem aí os conceitos. Esses são conceitos básicos que vai nos levar a compreender essa formação dos estados nacionais. Primeiro, nós vamos compreender que houve um processo de centralização política nas mãos dos reis, né? Que vai ser um resultado da evolução política dessas monarquias, surgida aí na Baixa Idade Média e que vai ser fruto da aliança entre o rei e a burguesia, né? Onde nós já falamos sobre isso quando a gente estava falando sobre o sistema feudal, né? O fim do sistema feudal. Então percebam o seguinte, turma, que as sociedades elas vão se organizar de diferentes formas, diferentes maneiras ao longo do tempo, quando se trata de política, certo? Então o que é que nós vamos perceber? Que durante a Idade Média, né, na maioria do continente europeu, o poder ele vai se fragmentar nas mãos dos senhores feudais, né? Ou seja, cada senhor feudal ele vai usar o poder em suas mãos da forma que ele melhor entender, né? Então esses senhores feudais eles vão praticar a justiça em suas terras, em seus feudos. E nesse momento da história nós vamos perceber que a autoridade do rei ela é apenas simbólica, né? O rei ele praticamente desapareceu, ele existia, mas não governava de fato. Então, nos últimos séculos de Idade Média, nós vamos perceber que alguns reis do continente europeu, eles vão criar mecanismo para poder centralizar o poder em suas mãos, né? E a partir dessa centralização do poder, eles vão enfraquecer a autoridade dos senhores feudais e da igreja, certo? E a partir daí, nós vamos ver surgir a formação desses estados nacionais modernos, dessas monarquias nacionais. O que nós vamos perceber, certo? Que apesar da expansão marítima e da revolução comercial, a Europa ela vai atravessar diversos momentos de crise, especialmente entre os séculos XV e o século XVII, né? Do século XV ao século XVII. Então, assim, a população europeia ela vai aumentar bastante, ela vai crescer bastante, porém, a produção agrícola ela não vai crescer na mesma intensidade, certo? Então, o número de alimentos vai ser pouco para a quantidade de pessoas que eu vou ter ali no continente europeu. E isso vai gerar muitos conflitos, né? Alguns conflitos. Então vão surgir a partir daí revoltas populares, certo? Sem contar, né, também nos altos impostos que os servos eles tinham que pagar
tanto para os senhores feudais quanto para a igreja, né? Então a fome e a miséria, ela aumentava bastante no continente europeu por causa desses acontecimentos, né? Além disso, nós íamos ter também guerras que estavam acontecendo por conta da reforma protestante, né? No caso, guerras religiosas, sem contar também em guerras que aconteciam por conta por conta do controle comercial marítimo, né? Então, vários conflitos acontecendo, conflitos internos e externos, guerra entre as nações por conta desse controle marítimo, guerras populares por conta dos altos impostos e das fomes. Então, o que nós vamos perceber? Isso faz com que esse rei crie alguns mecanismos, como eu havia citado anteriormente, né? Alguns mecanismos que vocês podem ver aí no slide, como, por exemplo, a criação de um exército nacional, certo? E esse exército nacional vai ser criado e vai ajudar esses senhores feudais a conter também essas revoltas populares, certo? A criação também de instrumento principal do processo de centralização política, a formação de grupos mercenários, né? O enfraquecimento e com o objetivo de não armar esses camponeses, o controle administrativo e legislativo. Então, vários mecanismos vão ser criados para que esse poder ele aconteça realmente nas mãos dos reis, ok? Então, compreendam, turma, que diante da situação, né, política e econômica que a Europa estava atravessando no final da Idade Média, né, nós vamos ver surgir aí pensadores políticos, certo? Esses pensadores políticos, eles vão argumentar, né, que somente um governo fortemente centralizado seria capaz de conter a situação que a Europa estava atravessando naquele momento, certo? Então, a partir do surgimento desses pensadores políticos, nós vamos ver surgir aí as teorias absolutistas. E aí, nesse slide, vocês conseguem ver dois desses teóricos absolutistas, como, por exemplo, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, né, que foram pensadores que defenderam a centralização política aí nas mãos dos reis. Ou seja, né, eles trouxeram ideias que contribuíram para legitimar o crescente poder nas mãos desses reis, nas mãos dessas monarquias absolutistas. E com a centralização desse poder, os interesses gerais do Estado Nacional, eles foram se sobrepondo aos interesses dos senhores feudais, né? Então, e aí nós vamos perceber, né, como eu já havia explicado para vocês, que para esse rei se respaldar, para ele respaldar o seu poder político, ele vai criar aí, certo? Uma máquina burocrática, ou seja, ele vai trazer para o seu lado vários profissionais, né, especialistas no setor da finança, da administração jurídica, de fiscalização. Então, os reis, perdão, eles vão trazer para os seus lados alguns nobres que vão ajudá-lo a comandar a nação, né? No setor jurídico, por exemplo, os reis, eles vão substituir gradativamente, né, o direito feudal por leis inspiradas pelo direito romano. Então, eles vão pegar a Constituição Romana e vão traduzir, né, e vão inspirar aí a legislação europeia a partir das ideias romanas. Ou seja, né, essas leis elas se baseavam nos costumes e na tradição, que garantiam que os privilégios da nobreza dariam lugar às normas jurídicas impessoais,
certo? Que valiam para todos, tá bom? Sem aquela ideia de direito de nascença, por exemplo. Então percebam, turma, que os laços feudais de suzerania e vassalagem, eles vão desaparecer, certo? A Igreja Católica, ela vai estar enfraquecida por conta da reforma protestante, né? E vai perder a sua influência. E já no setor econômico, né, nós vamos perceber que os reis eles vão adotar um conjunto de medidas e práticas comerciais e financeiras conhecida como mercantilismo, né? E isso vocês lembram que foi o nosso assunto da aula passada. Nós já trabalhamos na aula passada, então vocês já entendem o que é o mercantilismo. Então, essa extrema centralização do poder, ela vai dar origem a uma forma de organização do Estado que vai ficar conhecida como absolutismo monárquico, certo? Onde essas monarquias absolutistas, elas eram governadas por um rei, né? Que tinham o direito e o poder de legislar. Mas o que seria isso, professora? Bom, eles tinham o direito de criar e revogar as leis. Os poderes do rei, né, ele era quase absoluto. Ele só ia encontrar limites, né, nas leis de Deus, do Deus cristão, né, e também em alguns costumes e tradições da época. Mas, na verdade, gente, a gente fala assim, mas o rei ele era absolutista mesmo, ele tinha poderes absolutos. Quando se tratava do campo terreno, de praticar a justiça, a administração e criar ou revogar as leis, como eu falei, o poder de Deus, do rei, perdão, era absoluto, tá bom? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês alguns países do continente europeu que viveram aí essa fase desses estados nacionais modernos, né, que viveram aí o absolutismo monárquico. E nós vamos iniciar, claro, por Portugal, né? Por que por Portugal? Bom, desde as nossas aulas anteriores, a gente vem falando que Portugal foi o primeiro país a se organizar como Estado moderno, né? Então, Portugal ele vai ser o primeiro país do continente europeu a se formar como nação, a pôr fim ao feudalismo e se organizar como uma nação unificada, né? E isso vai acontecer aí com a Revolução de Avis, né? Onde o mestre de Avis, Dom João, ele vai contar com o apoio da burguesia comercial e mercantil e vai consolidar aí e centralizar o poder em suas mãos, certo? Tornando-se aí o primeiro rei de Portugal com o título de Dom João I. Depois nós vamos ter a Espanha, né? Também vindo aí como um Estado Nacional moderno. Essa formação desse Estado Nacional, ele só vai se consolidar em 1492, quando os reis da Espanha, né? Eles conseguem expulsar definitivamente os muçulmanos da Península Ibérica, certo? Mas esse governo da Espanha, ele só vai acontecer porque vai ser fruto de uma aliança entre o reino de Castela e Aragão, né? Por volta de 1469. Mas como eu falei, só vai se consolidar mesmo como uma nação unificada em 1492, com a Guerra de Expulsão, ok? Já a França, ela vai ter a sua transformação em monarquia absolutista, certo? No início do reinado de Francisco I, certo? Porém, né, essa transformação absolutista, ela só vai se acentuar de fato no reinado de Henrique IV, certo? Ou seja, Henrique IV, ele vai deixar de lado aí os grandes senhores feudais e vai passar a nomear ministros que vinham da burguesia, né? Além disso, ele vai estimular também a questão do mercantilismo.
ele vai iniciar um processo de colonização em terras desconhecidas, né, que hoje, por exemplo, corresponde ao Canadá, e vai incentivar a agricultura e as manufaturas, certo? Então, isso vai fortalecer o poder do Henrique IV. Porém, vai ser com Luís XIV que o absolutismo francês vai atingir o seu auge, né? Digamos assim. Então percebam que Luís XIV ele vai dissolver o Conselho Real, que era um órgão que tomava as decisões junto com o rei, né? Luís XIV ele vai também criar um exército permanente, ele vai impedir, né, que as províncias escolhessem os seus governantes. Luís XIV também ele vai manter e ampliar o mercantilismo, incentivando a criação de manufaturas e de campanhas comerciais, certo? Ele vai passar a envolver a França, a partir daí, em vários conflitos externos, com o objetivo de assegurar a permanência das fronteiras da França e também de manter aí o controle do mercantilismo. Sem contar que Luís XIV vai ser o autor daquela famosa frase onde ele diz: o Estado sou eu, né? Então, esse aí vai ser o auge aí da expressão máxima do absolutismo na França. Então, tanto é que nós vamos perceber que Luís XIV ele vai ficar conhecido na história como Rei Sol, né? Justamente por centralizar todos esses poderes em suas mãos e por fazer com que a França ele se tornasse realmente, a partir do seu governo, um Estado forte e absoluto, né? Como eu havia falado anteriormente, ele vai ficar altamente conhecido por conta da frase onde ele diz que o Estado sou eu, né? E vai ganhar esse apelido de Rei Sol, ok? E aí nesse slide vocês conseguem ver um pouco do que eu já havia falado anteriormente. Então percebam, turma, que Luís XIV ele vai se considerar um representante de Deus, certo? E a partir daí ele vai criar um culto à sua imagem, tá bom? Ele vai, por conta dessa criação, desse culto à sua imagem, ele vai se tornar conhecido, como eu já havia falado anteriormente, como Rei Sol, né? A corte de Luís XIV tinha cerca aí de 6.000 pessoas, e essas 6.000 pessoas, elas vão ser aí instaladas no novo e luxuoso Palácio de Versalhes, que foi criado justamente para abrigar a corte de Luís XIV. Então, as obras, a manutenção da corte, os vários banquetes, os bailes, as cerimônias, tudo isso era bancado com o dinheiro que vinha do tesouro público, ou seja, né, o povo sustentava aí a nobreza, né, sustentava os luxos da nobreza e da corte de Luís XIV. E para finalizar, nós vamos ter a Inglaterra absolutista. Bom, gente, para a gente entender essa formação do absolutismo na Inglaterra, nós vamos perceber que isso só surgiu, que esse absolutismo só vai surgir com o fim da Guerra das Duas Rosas, que acontece de 1455 a 1485. Então, a partir do final da Guerra das Duas Rosas, o trono inglês ele vai ser ocupado por Henrique VII, da dinastia Tudor. Então, Henrique VII ele vai ter ligação sanguínea tanto com a casa dos Lancastres como com a casa dos Yorks, né, que eram as duas famílias aí que estavam envolvidas na guerra pela disputa do trono inglês, que, como eu falei anteriormente, foi vencido pela dinastia Tudor, né? Porém, vai ser com Henrique VIII que a dinastia inglesa ela vai ser plenamente absolutista.
certo? Henrique VIII ele vai romper com o Papa e a partir desse rompimento ele cria aí a sua própria igreja, né? Que seria a Igreja Anglicana, que estava aí subordinada diretamente ao rei, no caso a Henrique VIII. E a partir do momento em que Henrique VIII ele briga com a Igreja Católica, ele rompe com a Igreja Católica, ele passa a confiscar terras e bens da Igreja, né? E rompendo aí definitivamente com a Igreja Católica e fortalecendo aí o anglicanismo, né? Fortalecendo a Igreja Anglicana, que, como eu já disse, era governada aí por Henrique VIII, né? Tinha Henrique VIII como seu principal líder. E com a morte de Henrique VIII, né, sobe ao trono aí, inglês, a rainha Elizabeth I. Ela vai criar uma rede de espionagem. Além disso, ela só convocava o parlamento em casos excepcionais, em caso de extrema necessidade. Bom, a Rainha Elizabeth I, ela também vai priorizar o mercantilismo, ela vai modernizar a frota marítima, vai passar a incentivar a criação das companhias de comércio. Além disso, ela vai promover também, né, o povoamento das colônias na América do Norte, certo? Da colônia de Virgínia. E vai adotar a pirataria como uma principal fórmula de acumular riquezas, de acumular bens, né? E isso vai fazer com que a Inglaterra se torne uma das nações mais ricas naquele momento. Sem contar que a frota marítima inglesa, né, que a marinha naval inglesa, ela vai se tornar uma das mais poderosas também da história da Inglaterra. Como a rainha Elizabeth não casou, né, e era conhecida como a rainha a virgem, né, então por conta disso ela não vai deixar herdeiros e vai passar a ser aí sucedida após a sua morte pelo seu primo Jaime I, que também era rei da Escócia e era defensor aí da teoria do direito divino, né, ou seja, da manutenção absoluta do poder dos reis. Bom, turma, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem. Beijos e até a nossa próxima aula. Não esqueçam do nosso momento de interação na próxima semana. Conto com vocês.